Glória a Deus, Santa Cruz, cidade amada, cidade querida. Estou feliz porque estamos iniciando mais um programa Voz da Profecia, que é idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu fico feliz em levar Jesus Cristo à sua casa, ao seu coração, à sua vida, e que esse programa seja uma bênção na sua vida. Quero agradecer a você que está na sua casa, com seus amigos, seus familiares, ouvindo a Rádio Cultura FM. Quero agradecer a você que está no seu comércio, atendendo os seus clientes. Que Deus abençoe cada um de vocês. Você que está no seu sítio, eu oro para que sua plantação seja abençoada. E nossos irmãos de Poço Dantas, que está sempre nos acompanhando. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje vamos estudar Atos capítulo 24. Olha, é a continuação do programa anterior e tem muito coisas para nos ensinar. Mas falando em ensinar, Leila, você está pronta para aprender mais uma benção hoje? Com certeza. Está pronta para aprender, pronta para ensinar e pronta para ser usada por Deus, para que a mensagem seja dita verdadeiramente como ela rege. Então a paz seja com cada um de vocês, caro ouvinte, a família, a esposa, o marido, todos que estão ouvindo esse programa sejam grandemente abençoados por Deus. Aproveitem o programa de hoje para ouvir, meditar, refletir e guardar no coração. Que Deus abençoe sua vida e que esse programa faça diferença na sua vida. Que esse programa seja um mar de bênçãos na sua vida, porque como é mencionado, Bíblia na mão e Jesus no coração, porque só queremos levar o conhecimento de Cristo à sua casa, ao estudo da palavra. Sempre quando estudamos a palavra de Cristo, a gente oramos pedindo para que o Espírito Santo nos ensine, mas também é sempre bom uma mensagem musical para acalmarmos o nervo se estivermos estressados, bravos. Uma música é muito importante, não é, Leila? Exatamente. E a música que eu quero compartilhar com você é de Tarsis Iraídes, Eu Te Seguirei. Acompanhe essa canção que é muito bonita, preste atenção na letra e que você tome a mesma decisão que a letra da música vai dizer, que você siga Jesus. Vamos acompanhar a música e voltamos já já. É estreito demais, eu posso até cair e me ferir, mas não temerei, eu te seguirei. Se o mundo inteiro me perseguir, o inimigo se voltar contra mim, eu não temerei, eu te seguirei. São maiores que eu, não tenho força, já não posso suportar o porvir. Às vezes penso em desistir, mas eu te seguirei, eu te seguirei. Não importa o sofrimento e a dor, eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Fui chamado para servir, por isso eu seguirei. Se o exército me perseguir, o mar vermelho se abrirá para mim, eu não temerei, eu te seguirei. Se me prenderem por seguir a ti, as cadeias se abrirão para mim, mas não temerei, eu te seguirei.
são maiores que eu. Não tenho força, já não posso suportar o porvir. Às vezes penso em desistir, mas eu te seguirei, eu te seguirei. Não importa o sofrimento e a dor, eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Fui chamado para servir, por isso eu seguirei. Minha família pode até procurar me impedir e meus amigos zombarem teu nome. Não tem problema, oh meu Deus está vivo, e eu sei que Ele cuida de mim. Eu te seguirei. Não importa o sofrimento e a dor, eu te seguirei. Daí a música disse tudo. Eu te seguirei, que não importa o que aconteça, não importa o quanto vai sofrer, mas o propósito é o mesmo, seguir a Jesus. É por isso que as músicas em que nós escolhemos, separemos aqui, é baseado exatamente na vida que Paulo teve. Que não importa o que acontecesse com ele, ele estava seguindo Jesus. Que você também tenha esse mesmo propósito. Uma das formas de nós seguirmos a Jesus é através da oração. Eu convido você, já que está com a Bíblia na mão, já está com Cristo no coração, agora vamos levar uma prece a Ele. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Santo Deus, eterno Pai, bondoso Senhor, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que temos, que se chama vida. Obrigada por nos acordar, nos proteger, nos livrar do mal e estarmos aqui para ouvir mais ainda a Tua palavra. Nos ajude a compreender, nos ajude a transmitir a palavra da verdade e que Teus filhos e filhas que estão ouvindo agora sintam o Teu poder, Senhor. Toque no seu coração, que elas sintam a mensagem falada, aceite na sua vida e tome uma decisão de guardar a palavra em seu coração para não pecar contra Ti. Nós te oramos e nós agradecemos a Ti, no doce e eterno nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, da última vez nós estudamos o capítulo 23 de Atos, onde Paulo fez a sua defesa perante o Sinédrio e logo depois o próprio Senhor Deus aparece para Paulo, confortando das ciladas que poderiam acontecer, inclusive dos judeus. Nós vimos também que a carta de Cláudio que chegou até Félix para livrar Paulo, e assim foi feito. Então Deus cumpriu sua promessa e protegeu Paulo das ciladas dos judeus. E Paulo novamente esteve no pretório com Herodes.
E ali a gente viu também que mais uma vez ele foi acusado, foi preso, mas Deus sempre age em sua defesa. Nós vamos entender mais ainda o desenrolar de toda a trajetória da vida de Paulo agora no capítulo 24. Vamos ver o que aconteceu logo depois. Versículo 1 diz o seguinte, vamos acompanhar a leitura. Agora Ananias e Tértulo acusam Paulo perante Félix. Vamos entender quem são eles. Versículo 1. Vamos ler agora numa versão que é bem mais fácil de você compreender, tá? Diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então, o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogas, poderá verificar a verdade a respeito de todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Vamos só dar uma pausa aqui rapidinho. Aqui já começa dizendo que 5 dias depois, quando Paulo esteve perante Herodes, ele agora estava perante o sumo sacerdote Ananias, que foi até Cesareia com alguns líderes, ou seja, buscou algumas pessoas para também ser a seu favor. E esses líderes eram quem? Os judeus. E ele ainda levou um advogado. Esse advogado era chamado Tértulo. Então todos eles estavam conspirando contra Paulo. Não somente o sacerdote Ananias, líderes judeus e ainda um advogado. Tudo isso para levar perante Félix as acusações contra Paulo. E aí, quando Paulo foi chamado, o advogado Tértulo, ele apresentou toda a causa ao próprio Félix. E aí ele foi falando, que Paulo, durante muito tempo, já vinha fazendo muitas coisas diferentes do qual era da lei dos judeus, que ele já estava causando tumulto. Como ele mesmo disse, que por mais que ele tivesse grande gratidão por Félix, mas que Félix ouvisse a sua causa, porque eles não queriam tomar muito tempo dele, mas ele estava firmemente dizendo que Paulo era um perturbador, que promovia tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Inclusive, Tértulo, esse advogado, disse que Paulo ele era de uma seita, a seita dos nazarenos, ou seja, porque pregava Jesus. Então tudo isso aconteceu pelo fato de que os líderes judeus, principalmente esse sacerdote, aliás, Ananias, não queria baixar a cabeça para as verdades que Paulo estava dizendo. E aí diz, ele é de uma seita, ele está perseguindo as pessoas, está pregando essa questão de ressurreição, que prega Jesus, e tudo isso para eles era uma afronta. Mais uma vez, era uma afronta contra as leis dele, não é isso, Evandro? Então veio um sacerdote chamado Ananias e chamou um advogado chamado Tértulo para acusar Paulo perante o Félix. Então perceba que no verso 2 você pode ler
que o advogado Tértulo, ele exaltou demais Félix, né, o rei que estava ali governando e que poderia ou condenar ou salvar Paulo. Você percebe que no verso 2 ele exalta tanto Félix, né, que as pessoas ali do lado reconheceu que Tértulo estava mentindo e estava até exaltando até demais. Você pode ver com exatidão essa exaltação que Tértulo faz bem no finalzinho do verso 2. Terem feito notáveis reformas em benefício do povo. Ou seja, olha só, rei, vamos colocar na linguagem de hoje. Olha só, prefeito, você fez muitas reformas aqui na cidade, de acordo com o texto. Então você é um grande prefeito, condena ele, condena Paulo, coloca ele na prisão porque o senhor é um prefeito maravilhoso. E as pessoas viram que, dizendo, rapaz, você está babando o prefeito aí, isso não se faz não. Que advogado é esse? E com essa exaltação que Tértulo faz para Félix, até Félix reconhece que, não, meu filho, isso aí está errado. E percebe-se que os judeus que estavam ali confirmaram todas as acusações com muito barulho, isso de acordo com o verso 5 e o verso 6, e não fazendo nenhum esforço para esconder o ódio que tinha de Paulo. Félix percebeu mesmo que os elogios dos acusadores de Paulo estavam ali só justamente para acusar Paulo. Não estava nem aí se ele estava certo ou errado, só queria de qualquer forma acusar Paulo e prender ou até mesmo matar Paulo. Você vê no verso 5, por exemplo, que chama ele de peste, né? Este é um homem, é uma peste, promove sedições. Então, que palavra pesada ele de chamar uma pessoa, né? Chamar alguém de peste. E no verso 6, você pode ver o qual tentou profanar o templo. Paulo realmente não fez nada de profanação no templo. Digamos um exemplo que você está na sua igreja e chega um monte de jovem com bebidas alcoólicas, com cigarros, com drogas. A igreja vai ficar toda constrangida. Esse é o sentido de profanar o templo naquele tempo. Então, Paulo foi acusado de levar pessoas não circuncidadas para o templo. E as pessoas viram isso como uma contaminação do templo ou da igreja. Só por isso. E por muito mais, né, de Paulo estar pregando o evangelho de Cristo. Então, não só nesse capítulo, mas nos capítulos anteriores e nos que a gente vai ver futuro, é tudo relacionado aos fariseus mostrando ódio. Então você percebe como o ódio é um sentimento do demônio. Com certeza, e o orgulho também. Até quando Jesus esteve na terra, era da mesma forma. Então, enquanto a gente lê esses relatos, eu fico percebendo assim, quanto é ridículo o comportamento do ser humano quando ele é orgulhoso, soberbo, porque eles não queriam ser contrariados com suas próprias leis. Chega um momento que ele diz que a lei deles, como ele disse, olha, está indo contra nossa lei, não é contra a lei de Deus. Então, aqui mostra claramente o orgulho, a soberba, o egoísmo do ser humano quando ele é contrariado naquilo que ele mesmo acredita. É uma pena, né? Então, mais uma vez, fica claro a perseguição que Paulo sofreu agora perante Félix. Nós vamos agora então entender como foi a sua defesa. Claro que toda história tem dois lados. A moeda tem dois lados, então Paulo agora também tem que dar o seu parecer. Vamos ver o que aconteceu. No versículo 10, né? Depois de toda essa acusação, vamos ver como foi que Paulo apresentou sua defesa. Verso 10. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tens sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo.
nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio. A não ser que tenha sido este, quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Que belas palavras, que sabedoria. A gente, quando para pensar, Evandro, que você é acusado de alguma coisa, lógico que os ânimos, né, se elevam. E aí a gente já aponta logo e diz: essa pessoa é mentirosa, você está mentindo, né? Já vai apontando para o outro. Paulo, na sua sabedoria, na sua calmaria, na sua serenidade, ele só aponta exatamente as provas. E aqui ele fala perante Félix, que eles mesmos me viram, Paulo dizendo que mesmo os judeus, vendo ele no templo, viram que ele não estava procurando confusão com ninguém. Ele só foi para a igreja orar, adorar a Deus. Mas esses judeus, esses líderes, esse advogado tinham uma inveja, o orgulho pelo qual não queriam que Paulo pregasse contra suas próprias leis, que o acusavam de coisas que nem existiam. Então a gente vê o ser humano, quanto ele é injusto. Então é que nem Paulo disse: vamos ver se eles apresentam alguma prova contra mim. Como ele mesmo disse, me acusaram até em Jerusalém também, mas ninguém tem prova. Então, para você ver, caro ouvinte, o quanto é importante aquilo que Paulo disse: uma consciência limpa, tranquila. E ele ainda disse mais: diante dele, diante dos homens e principalmente diante de Deus. Aqui vamos analisar somente 3 versos, né? Do verso 10 ao verso 21 tem muita coisa importante, mas eu achei mais pertinente a gente analisar só o verso 15, 16 e 17. Só esses 3 versos tem muita coisa a analisar. Vamos começar com o 17. Veja só: depois de anos vim trazer esmolas às minhas nações e também fazer oferendas. Isso aqui é interessante porque quando você volta lá em Atos capítulo 21 e o verso 12, você pode perceber ali, né, que diz: olha, Paulo estava querendo ir para Jerusalém. E muitas pessoas, né, de acordo com o verso 12, diz: olha, rogamos Paulo que não vá para Jerusalém. E Paulo fala: se possível, morro pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pois seja a vontade dele. Então, aqui está a resposta dessa frase. Então, por que Paulo veio para Jerusalém? Para trazer esmolas e também fazer oferendas. De acordo com esse verso que lemos, nos mostra que fazer esmolas no sentido de ajudar, não é no sentido de dar R$2 de um bolso que você tem, só as moedinhas, e dizer que você está ajudando a pessoa. No sentido de que se uma pessoa está necessitando, você dá um fardo de algum alimento, uma marmita, um alimento para ele comer, uma necessidade que supra realmente a pessoa, não são as moedinhas. Digo isso no sentido de você
levar amor e esperança a outras pessoas, e foi o que Paulo veio fazer. Ele chega para Jerusalém, ele vê as pessoas e não só dá moedinhas, mas ele entrega tanto alimento físico, um arroz, um feijão, por exemplo, mas também leva o alimento, o pão da vida, que é Jesus Cristo. Então, sempre que você for ajudar alguém, ajude, mas não deixe também de levar o alimento espiritual também, que é o pão da vida. São as duas coisas. Ajude nessas duas coisas as pessoas que você realmente estará fazendo a vontade de Deus. Agora o verso 15. Eu achei interessante que fala de que haverá ressurreição. Esse verso derruba totalmente por terra essa questão de arrebatamento secreto, de que nós vamos, uns vai subir, outros ficar, porque todos nós seremos ressuscitados. Aqueles que morrem em Cristo serão ressuscitados. Aqueles que morreram sem aceitar a Cristo, eles vão permanecer mortos até a segunda vinda de Cristo. Então perceba, depois do 1000 anos no caso. Então perceba de que Paulo ele já estava falando da ressurreição para a vida eterna. Então é um fato que eu digo para você, irmãos. Estude a respeito sobre essa questão da ressurreição. Quando Jesus voltar, os nossos entes queridos vão ressuscitar e vão subir junto conosco para o céu. Isso é uma grande esperança para nós. Então estude sobre esse assunto e não deixe ninguém derrubar isso na sua vida e na sua fé. E por último, um verso mais importante que eu achei, o verso 16, que ele fala que Paulo ele se esforça para sempre ter a consciência, olha só, pura. Essa questão de consciência é justamente no seguinte: você vai conseguir ler um livro com muito barulho ao seu redor? Você vai conseguir ler um livro com bastante sono? Então essa é a questão. Quando você quer adorar a Deus, a sua consciência tem que estar pura, tem que estar calma, tem que estar limpa de qualquer outras coisas e estar totalmente voltada à adoração a Deus. Porque perceba, não tem como adorar a Deus se eu estou com a mente cheio de problemas, cheio disso, cheio daquilo. Veja que Romanos 12:2 fala: transformar o nosso século, seja transformar nesse século que a gente está, pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você quer ter uma renovação da sua mente, da sua vida espiritual? Tenha uma consciência pura e tranquila diante de Deus. A gente vê, Leila, muitos irmãos de fé de outras denominações, a qual respeitamos muito e amamos, que eles ficam girando, caindo, respeito, eu não sei, mas é de se ver isso, e ali não parece ter uma consciência pura de adoração a Deus. O que você acha, Leila? É um pouco estranho, né? Porque se a gente parar para pensar, como dizem, que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Mas, caro ouvinte, pense comigo. Jesus estava cheio do Espírito Santo, Paulo também, Sansão, nos seus últimos momentos de vida, estava cheio do Espírito Santo, e tantos outros personagens da Bíblia também. Mas nenhum deles manifestaram nenhum tipo dessa manifestação física e emocional. Então vamos analisar, será que realmente é poder do Espírito Santo? Porque a Bíblia não menciona sobre isso. A pessoa, quando está com o Espírito Santo, ela é calma, ela é tranquila, ela é uma pessoa como Paulo, é alguém como Jesus, e que a gente manifeste frutos do amor. E que esses frutos provam que a pessoa tem uma vida e uma comunhão com Cristo e sua palavra. Então não são essas manifestações. O mais incrível que a gente vê aqui é que Paulo, o tempo todo, ele está com Cristo, está com o Espírito Santo. E o Espírito Santo atua na vida de Paulo. Mas em nenhum momento nós vemos Paulo falando em outras línguas ou tendo algum tipo de manifestação. A Bíblia não relata nenhum tipo dessas coisas, né? Mas com sabedoria, com eloquência nas palavras, é onde ele consegue então pregar verdadeiramente o Evangelho como deve ser dito, não é?
Mas eu digo o seguinte, ó, eu estou dizendo que a gente tem que ter uma consciência pura diante de Deus, no sentido de cuidar da nossa mente, no sentido de termos uma alimentação saudável, praticar atividade física, ter um bom descanso de sono, beber água e etc. Esse tipo de coisa. Quando você tem um hábito de vida saudável, a sua mente fica mais saudável e a sua adoração a Deus, o seu contato com Deus é mais perfeito, é mais tranquilo, é mais espiritualizoso para você estar perante Deus com a mente tranquila. Mas eu digo também para aquelas pessoas que podem estar com ansiedade, com depressão ou qualquer outro tipo, vá também a Cristo, porque Cristo falou: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei o seu fardo. Então, se a sua mente não está tão de consciência pura, vá a si mesmo. A sua mente está de consciência pura, vá a si mesmo. Mas a questão é, cuide da sua mente para que o seu contato com Deus na oração, estudo da Bíblia e no louvor seja uma adoração a Deus mais limpa, sem barulho, sem chiado, perfeito. Porque quando a gente adora a Deus, a gente adora principalmente através da mente, da fé. E isso vem através da mente, não vem pelo movimentar do corpo ou por qualquer outro tipo. Vem pela consciência da mente. E tanto é que a mente que comanda nosso corpo. É uma maneira também de nós cuidarmos da nossa mente, é aquilo que nós assistimos, o que nós ouvimos, é aquilo que nós vemos. Será que realmente está purificando a minha mente ou está poluindo? Aquilo que ouvimos polui a nossa mente ou deixa ela mais pura? Não é? Então pare para pensar. Cuide da mente para que Deus possa habitar dentro de você de forma muito mais pura, tranquila e limpa. Então, Leda, a gente vai continuar, mas assim, a gente poderia passar o programa inteiro só falando sobre isso, né? Mas eu quero enfatizar bastante, irmãos, cuidem da saúde, porque o contato com Deus fica mais perfeito, fica mais tranquilo, fica mais agradável. Você, quando vai receber uma visita em casa, você limpa a sua casa, deixa pelo menos ajeitadinha, né? Então, quando você vai receber o Espírito Santo na sua vida, você dá uma ajeitadinha no seu templo. É isso que eu quero dizer. Cuide da sua saúde, tenha consciência pura diante de Deus. Ore a Deus que com certeza a sua espiritualidade vai ficar maravilhosa. Ok, então vamos continuar agora com o que aconteceu logo depois que Paulo fez a sua fala, fez a sua defesa. Agora ele, perante Félix, o que aconteceu em seguida? Aqui vai entrar uma outra personagem. Vamos ver? Versículo 22, não é? Nós paramos no 21. Vamos para o 22, logo depois que Paulo encerra sua fala. Então, Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o enviou falar e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter as simpatias dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Vamos ver aqui o que aconteceu, né? Então, quando Paulo agora faz a sua defesa, quando ele se apresenta perante Félix, Félix já tinha um bom conhecimento do caminho
E eu quero abrir aqui um parênteses que você atente para um detalhe, ouvinte, que durante muitos versos aqui, no livro de Atos, nós lembramos essa palavra caminho, e que esse caminho está com letra maiúscula. E nós, quando vamos estudar e vamos analisar, por que eles usam esse termo? Bom conhecimento do caminho. Que caminho é esse? Por que está em letra maiúscula, né? Lembre-se que Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho se trata do próprio Jesus, tá? Então Félix já tinha um bom conhecimento do próprio Jesus. Ele já ouviu falar sobre Jesus. Aí ele então o que fez? Adiou essa causa. Ele disse que quando chegasse um comandante chamado Lísias, aí ele decidiria o caso deles, né? E aí ele ordenou que o centurião mantivesse Paulo sob custódia. Mas ele mesmo assim disse: dou liberdade para ele, para que os amigos dele venham, visite, sirva ele, ajude ele no que ele precisar. E aí, vários dias depois, Félix veio agora com sua esposa, com sua mulher chamada Drusila. Inclusive, ela era judia. E aí ele mandou chamar Paulo. Ouviu falar sobre a fé em Jesus Cristo, ou seja, Paulo não pregava outra coisa a não ser Jesus, né? Aí quando Paulo se pôs a falar, a discorrer toda da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, pregou para ele, né? Para Félix e sua esposa. Aí Félix já começou então o quê? Ter medo. Porque Paulo falava com uma eloquência tão grande que chegava a convencer as pessoas, ele mostrava realmente a verdade. E aí quando Paulo começou a pregar e falar de tudo isso, sobre a questão do juízo, do que Jesus vai voltar e uma série de coisas, ou seja, pregou o evangelho verdadeiro, aí foi onde Félix, digamos assim, caiu a ficha. Ele disse: agora acho que ele pensou, agora eu tô com medo, porque a coisa parece ser bem mais séria. Aí foi quando ele disse: não, então vamos dar um tempinho, né? Pode sair, mas quando achar conveniente eu mando chamar você de novo, né? Aí ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. Olha aí a propina, né? Então eu vou lhe libertar. Quem sabe você me dando um trocadinho fica mais fácil. Pelo que ele mandava buscar frequentemente, né? E conversava com ele. Disse: eu vou oferecer um dinheirinho a ele para ele e aí eu dou liberdade a ele. Só que aí passou-se 2 anos. Aí Félix foi sucedido por Pórcio Festo, né? Então Félix saiu do seu carro e agora quem ocupava era Pórcio Festo, mas de qualquer forma, né? Ele desejava manter a simpatia. Quando ele diz essa simpatia, ou seja, manter essa amizade com os judeus. E aí Félix deixou Paulo na prisão. Por quê? Porque o poder religioso, o poder político andavam de mãos dadas. Os judeus apoiavam os governantes, inclusive falavam da politicagem, a bajulação que os judeus tinham com os governantes. Coisa que não é diferente hoje. Não é mesmo. Então aqui a gente pode entender que Paulo ele prega para Drusila e Félix, né, o casal. Você percebe que a esposa de Félix, né, recusou totalmente. E que assunto Paulo pregou? Sobre o juízo vindouro, a respeito do verso 25. Então Paulo fala aqui a respeito sobre Jesus vai voltar, que Jesus vai vir nos salvar, que Jesus tem um lugar para nós. Mas Drusila totalmente recusar, não quero saber disso. Eu quero viver as coisas terrenas, eu quero viver as coisas da terra e deixa as coisas do céu para depois. Já Félix, ele até que aceitou, ele ficou ouvindo, entendeu tudo, mas ele não se arrependeu. Ele colocou a palavra no coração, mas depois logo a palavra saiu do coração. Isso me lembra lá de Atos 16 a respeito sobre o carcereiro, né? Que o carcereiro ele estava em pânico, amedrontado, igual Félix estava, mas o carcereiro aceitou. Já Félix não aceitou. Isso lembra também Atos 22, verso 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava teus pecados, invocando o nome dele.
Então imagina o Paulo falando essas palavras para Félix: olha, você é um homem de alto cargo, você pode ajudar ainda mais essa cidade, mas ajude no nome de Cristo. Tire esses deuses em que as pessoas estão adorando e faça com que as pessoas adorem o Deus de Israel. Você tem esse poder. E Félix ficou amedrontado, aquela coisa martelando na cabeça dele, mas ele não aceitou. Hebreus capítulo 3, verso 7 diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, como foi no dia da aprovação e no dia do deserto. Então, Félix ouviu a palavra, mas ele endureceu o coração para a palavra de Deus. Talvez eu esteja falando para alguém que já passou por isso, de que conhece as palavras de Deus, os seus ensinamentos, tudo, mas fechou o coração para Deus. Eu te digo, irmãos, que isso é um erro, porque logo Jesus Cristo vai vir nos buscar. Isso eu creio. Mas para você estar no céu é necessário crer em Cristo. Você sabe que Cristo é o caminho. Você sabe que nada nesse mundo te pode fazer mais feliz a não ser Jesus Cristo. Então não troque as coisas do céu, o maravilhoso céu, não troque pelas coisas dessa terra que é passageira. Então que adianta você ganhar o mundo, mas perder a vida eterna? Então não faça como Félix. Félix provavelmente ele não, eu não sei, mas pode ser que ele não tenha recebido outra chance. Talvez Paulo não tivesse passado por ele de novo. Talvez outras pessoas pudessem ter pregado para Félix, mas era naquele momento que Félix poderia se arrepender e ter a vida transformada, mas ele não aceitou. Hoje é o seu dia, irmãos. Hoje você pode ter a vida transformada. Hoje você pode aceitar a Jesus Cristo e ter uma nova vida. Mas você não precisa fechar o coração. Você precisa abrir o coração, ouvir a mensagem e aceitar Jesus Cristo no seu coração. Hoje é o tempo de você não endurecer o seu coração, mas abrir o seu coração. Isso mesmo, então abra o coração para Jesus. Eu quero enfatizar um detalhe aqui também, Evandro, que no caso de Félix, que era casado com Drusila, Drusila era judia. E Drusila, por mais que fosse judia, eu acho interessante que ela não aceitou também. Então vamos comparar para o tempo de hoje. Nós aqui estamos falando, pregando somente a Bíblia, só a Bíblia está aberta, né? Estamos lendo junto com você, estamos mostrando e provando a verdade. Mas outras pessoas, outros irmãos nossos também, né? Outras pessoas de outras denominações que também creem no mesmo evangelho, mas não creem no evangelho que nós estamos falando. Então, ela era judia. E Paulo também pregava o judaísmo, era junto com os judeus também. Ele já foi fariseu, então ele conhecia também o evangelho. Só que Drusila não aceitava esse evangelho que Paulo falava. É como se nós também estamos aqui pregando o evangelho. E nós estamos pregando o evangelho dizendo, olha, o sábado é o dia do Senhor, o dízimo é somente 10%, Jesus vai voltar como iminente juiz, há um período de 1000 anos no céu, onde Jesus, logo depois que passar esses 1000 anos, vai voltar. Nós estamos pregando isso. Mas outras pessoas que podem também acreditar no mesmo evangelho, só que não acreditam nesse evangelho. Então é mais ou menos isso. Então Drusila, ela não aceitava o evangelho que Paulo pregava. Ela aceitava o evangelho que a sua fé pregava, ou seja, que os judeus pregavam, que Ananias pregava. E da mesma forma, ouvinte, você também parou para pensar que isso pode acontecer com você? Enquanto nós estamos aqui querendo mostrar para você o verdadeiro evangelho, mas você não consegue aceitar porque vai contra o evangelho que você já está. Porque aquele evangelho que você acredita, porque você pode ter amizade com alguém, com um líder religioso, você não quer contrariar, você não quer perder o vínculo de amizade. Isso acontece. Mas nós estamos aqui para dizer que o Jesus falou que a palavra dele é espada. Ela traz divisão, sim, até dentro da família. Mas aí é onde nós devemos tomar uma posição. Evandro e eu somos da mesma fé.
Mas se em algum momento Evandro não acreditar no mesmo evangelho que está na Bíblia, aí a gente já vai ter uma certa diferença. Ele acredita no evangelho, eu também acredito. Mas nós devemos acreditar no único evangelho. E que nós devemos também atentar para que onde está realmente o nosso coração? É na lei de Deus ou na lei dos homens? É na palavra de Deus ou é na palavra de homens? Não é? Então atente para isso, caro ouvinte. Que por mais que nós saibamos que a palavra de Deus é verdadeira, só existe uma fé e uma só palavra, tá certo? Essa é uma colocação bastante interessante, porque o próprio Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo que existem muitas outras doutrinas que querem te levar para o erro, para o engano, mas somente há uma doutrina verdadeira. Só existe uma doutrina, uma palavra verdadeira, que é a palavra de Cristo. Então, irmãos, conhecereis a verdade vos libertará. Isso faz com que você saia do erro, saia do engano e aceite a palavra de Cristo. E aceite somente a mensagem de Deus e não aceite outras mensagens. Então, provavelmente Drusila, ela queria ouvir a mensagem do jeito dela, mas não queria ouvir a mensagem vinda diretamente de Deus. Então, irmãos, busque a mensagem verdadeira de Deus. Isso mesmo. Nós vamos agora para uma mensagem musical, que nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas nós vamos ouvir agora uma mensagem musical muito bonita, em que Jesus não tardará, Ele vai voltar. Essa música de Mateus Riso, Não Tardará. Preste atenção na letra dessa música e voltamos já já para encerrar o nosso programa com uma linda meditação. Voltamos já já. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá
Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Vamos para o lar. Não vai demorar. Logo, logo nós iremos para o lar. Porque Jesus, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Que muito em breve Ele vai rasgar essas nuvens dos céus e vai voltar para vir nos buscar. Mas buscar quem? Aqueles que o aceitaram verdadeiramente. Quero finalizar com uma meditação com você, baseado num texto que nós lemos hoje, em que Félix ouviu a mensagem, ele sabia que a mensagem era verdadeira, mas não aceitou. Assim como também sua esposa, como não aceitou a mensagem que ela queria ouvir, mas não a que precisava ouvir. E aí chega um momento em que depois não há mais chance. E eu quero meditar com você exatamente nisso, que não vai demorar. Jesus vai voltar e que você tome uma posição. Tome agora uma decisão ao lado de Jesus. Sabe por quê? Não importa quão pecadora tenha sido uma pessoa, não importa qual sua posição, se arrepender, se essa pessoa crer, indo ter com Cristo e nele confiar como seu salvador pessoal, essa pessoa poderá ser salva perfeitamente. Quão perigoso é também a posição daquele que conhece a verdade, mas o que acontece? Tarda em praticar, demora a aceitar. E foi isso que aconteceu com Félix, com Drusila e tantos outros personagens. E o que pode estar acontecendo com você? Qual a sua decisão? Por que demoras? Sabe por quê, caro ouvinte? É muito arriscado para os seres humanos procurar distrair a sua mente, agradar o paladar, satisfazer a sua própria vontade, seu intelecto, negligenciando o que foi revelado como um dever e ficar por aí simplesmente buscando algo que às vezes nem sabe o que é. Jesus, ele declarou uma vez em João 12:35 que diz: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. O que ele quis dizer? Atente, aceite, ande enquanto tem luz, porque depois, quando vier as trevas, vai pegar você de surpresa e você não tem mais chance. É da mesma forma com a volta de Jesus. Jesus virá, mas não espere ele pegar você de surpresa. Praticai todo o preceito da verdade. Tudo foi apresentado a você. Viva de toda palavra que procede da boca de Deus. E seguirão então a Jesus por onde quer que vá. E o Senhor não se recusa a dar seu Espírito Santo ao que lhe pedem. Você tem pedido o Espírito Santo a Jesus? Quando a convicção atinge a consciência, por que não prestar atenção? Por que não atender à voz do Espírito de Deus? Cada ato de hesitação, cada demora, nos leva e nos coloca onde é cada vez mais difícil aceitar a luz do céu. E afinal, parecerá até impossível ser impressionado pelos cuidados
e pelas advertências de Deus. O pecador diz com facilidade cada vez maior: por agora eu não quero, mas quando eu tiver vontade, aí eu vou. Foi como foi a resposta de Félix para Paulo quando ele disse: por agora pode te retirar, e quando eu tiver a vagar, aí eu vou te chamar. Ele aceitou a palavra, mas disse: quando eu quiser, aí eu te chamo. Da mesma forma, você para pensar, o evangelho é pregado, o evangelho é falado, e aí você diz: não, quando eu aceitar, quando eu terminar a faculdade, quando eu comprar um carro, quando eu fizer minha casa, aí eu aceito. Pode ser tarde demais. Aqueles que a princípio se demoram, ficam hesitantes, resistindo à luz, lutando contra todo o conhecimento, possuem boas intenções de voltar a tomar uma decisão em uma ocasião oportuna. Entretanto, o inimigo de Deus que está em seu encalço, que está no seu pé, faz planos para prender você com fios imperceptíveis de maus hábitos. O caráter é formado por hábitos. Um passo no caminho descendente é o ponto de partida para o segundo passo, e o segundo e para outros que seguirão, e assim sucessivamente. Os filhos de Deus devem brilhar como luzes em meio a uma geração pervertida e sem rumo. Entretanto, se os hábitos corretos não forem cultivados, darão lugar às tendências naturais, e eles se tornarão presunçosos, condescendentes, descuidados, cobiçosos, vingativos, independentes, obstinados, voluntariosos, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Então, caro ouvinte, preste atenção. Olhe para o caráter de Jesus. Olhe para o caráter de Paulo, que é um exemplo de que a pessoa pode se tornar por meio da graça de Deus. Ele tinha grande força intelectual e espiritual. O Espírito Santo deve ser o divino morador e ele deve habitar em nós. Então, permita que a gratidão e o amor se torne diante de Deus a expressão do seu coração. Que Deus te abençoe e que você coloque essa palavra no seu coração. Ficamos por aqui, que você tenha um excelente sábado, um excelente final de semana e até um próximo programa, se Deus quiser. Bom, irmãos, lembre-se, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de vocês. Eu agradeço imensamente a sua presença por estar aqui conosco. Quero lhe convidar para você ir no canal do YouTube e digita lá no YouTube Novo Tempo Santa Cruz. É um canal que tem um símbolo adventista azul e lá você vai ter todos os programas anteriores para ouvir e reouvir várias e várias vezes conforme você quiser. Lá está todos os contatos meu e de Leira para que você possa mandar uma mensagem no WhatsApp. Se você quiser conversar, pedido de oração, se você quer desabafar, contar alguma coisa, nos mande uma mensagem no WhatsApp. Lá no canal do YouTube tem os nossos telefones. Bom, quero agradecer a você imensamente e também te convidar para fazer uma visita à Igreja Adventista que fica ali próximo ao posto Bulandeiro. Os cultos acontecem quarta à noite e domingo à noite, a partir das 7h30 da noite. E no sábado pela manhã, a partir das 8h45. Você será muito bem recebido e espero que você tenha um encontro com Jesus Cristo. Nesse momento eu quero orar por você. Quero pedir que você ore a Cristo com toda a sua fé, com toda a sua vontade, pois Deus vai te ouvir, Deus vai te dar o arrependimento, a cura e você vai receber a bênção. Vamos orar? Querido Deus maravilhoso Pai, bendito és Tu que criaste todas as coisas. Criaste o céu, a terra, o mar e todas as coisas. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos, pelas bênçãos, pelo alimento, pela família, pela proteção. Obrigado, Pai, mas nesse momento oro pelas autoridades dessa cidade, médicos, bombeiros, enfermeiros, Pai. Cura e restaura cada um deles. Eu oro por essa pessoa que está orando comigo agora. Por favor, Pai, cura, restaura, liberta.
aqui estamos nós entregando o nosso coração a Ti. Por favor, Pai, seja feita a Tua vontade, pelo nome de Jesus. Amém.